Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar aqui, fazer uma revisão, né, de alguns conceitos da disciplina de gestão de custo e formação de preço, das aulas que a gente teve antes da suspensão. Então vamos lá. Anteriormente, nós tínhamos começado a trabalhar com um estudo de caso. Nosso estudo de caso ele consistia na fabricação do doce de abóbora. A gente vai ver a partir desse estudo de caso bem simples como que é possível aprender, né, a contabilidade de custos. Então vamos lá. Aqui, né, a gente tem uma receita comum de qualquer prato de cozinha, né, que você vai fazer. Você tem lá os ingredientes. Né? No caso aqui para a receita de abóbora, 8 kg de abóbora, 1,5 kg de açúcar, 150 gramas de coco ralado, 6 gramas de cravo da Índia, 3 xícaras de água. Em seguida, você tem o modo de preparo, né, que aqui descreve todas as etapas da produção deste produto. Né? Então, aqui você tem o modo de fazer. Numa panela grande, coloque a abóbora descascada e picada em pequenos pedaços para cozinhar. Vá adicionando as 3 xícaras de água compassadamente e mexendo de vez em quando até secar. Depois, coloque o açúcar e o cravo da Índia. Mexa bem e apure por aproximadamente 50 minutos. Então, acrescente o coco ralado e deixe no fogo por mais 25 minutos, mexendo sempre. Tempo de preparo, 2 horas e meia, sendo 1 hora e 15 minutos de cozimento e 1 hora e 15 minutos de apuração. E rendimento, aproximadamente 5 kg de doce. Então, aqui a gente tem, né, o processo de produção, o tempo que dura esse processo de produção e o rendimento, ou seja, a quantidade produzida. Né? Todas essas informações são importantíssimas para a gente calcular o custo. Aí aqui nós temos, então, o valor dos ingredientes. 8 kg de abóboras custou R$ 10,40. 1,5 kg de açúcar custou R$ 2,25. 150 gramas de coco ralado custou R$ 3,25. 6 gramas de cravo da Índia custou 51 centavos. E o total foi de R$ 16,41. Então, esse foi o custo com os ingredientes. Porém, a gente sabe que o custo de produção não vai apenas os ingredientes, né? Vai muitos outros elementos. Então, vamos entender agora quais são esses elementos. Os elementos de fabricação são divididos em 3 grupos. O primeiro deles, materiais. Segundo, mão de obra. E terceiro, gastos gerais de fabricação. Vamos falar do primeiro deles, materiais. Materiais são os objetos utilizados no processo de fabricação, podendo ou não entrar na composição do produto. Isso é muito importante destacar nessa observação, que esses materiais podem ou não entrar na composição do produto. No exemplo em questão, compreende todos os ingredientes que foram aplicados, bem como os 5 recipientes utilizados para acondicionar o produto acabado. Aqui vamos assumir um custo de R$ 1 por unidade de recipiente para a gente poder calcular o custo do material depois. Em seguida, a gente tem os custos relacionados à mão de obra. A mão de obra é o trabalho do pessoal que fabrica os produtos. No nosso caso aqui, embora lá na receita esteja falando que o tempo de preparo era de 2 horas e meia, aqui a gente considera 4 horas. Por quê? Essas 4 horas incluem o tempo de preparo, o tempo gasto com a compra de ingredientes, com o cozimento e também com a embalagem. Né? Então, ou seja, é todo o tempo que você gasta com aquela produção, não somente com a produção em si, mas toda a parte de planejamento, né, de produção e pós-produção. E por último, nós temos então os gastos gerais de fabricação. Os gastos gerais de fabricação, ele corresponde aos demais gastos que interferem na fabricação, os quais, pela própria natureza,
não se enquadram como materiais ou mão de obra. Então é muito fácil. O que é material? É o primeiro grupo, mão de obra, o segundo grupo, todo o restante. Então, tudo que sobra é gastos gerais de fabricação. Mas então, o que é isso? Né? O que é isso que sobra? Bom, no exemplo em questão, envolve os gastos com aluguel, gás, energia elétrica, a depreciação dos móveis e utensílios, fogão, mesa, panela, colher e faca. Se a pessoa que está produzindo esse produto vai vender pela internet, é o gasto com internet também, né? Então, são todos esses outros gastos, é gasto com água. Então, são esses outros gastos que não são facilmente atribuídos, né, entre materiais e mão de obra. Então, eles incorporam aqui no gastos gerais de fabricação. Aí nós fizemos exercícios, né? O primeiro deles foi responder a pergunta: quantos e quais são os elementos que compõem o custo de fabricação? Então a gente viu ali que são 3, né, os elementos que compõem o custo de fabricação, que são materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. E aqui, o que são gastos gerais de fabricação? Cite 4 exemplos. Então aqui a gente viu, né, gastos gerais de fabricação são todos aqueles gastos que não podem ser considerados materiais nem mão de obra, e exemplos pode ser gasto com água, no caso aqui do nosso estudo de caso doce de abóbora, né, gasto com gás, com energia elétrica, com aluguel, né, muitos outros exemplos aí. E aí a gente fez também um outro exercício, né, aqui já usando outro exemplo, no caso a Rosa, que faz salgadinhos para aniversários, casamento, né, etc., outros eventos. E aqui ele pede associar os itens abaixo com as seguintes classificações de custo de fabricação. Então aqui a gente tem, na primeira coluna, os ingredientes, né, os elementos de custo, e na segunda coluna, as 3 categorias de elemento de custos, né, então materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Esse exercício a gente fez em sala de aula, né, então a gente viu lá, farinha é material, leite, material, gás, gastos gerais de fabricação, energia elétrica, gastos gerais de fabricação, assadeira, gastos gerais de fabricação, fogão, gastos gerais de fabricação, hora de trabalho da confeiteira, mão de obra, embalagem, materiais e chocolate, materiais. Bom, então aqui a gente tem esse exercício que foi feito em sala de aula, aqui só estamos fazendo uma revisão, certo? Então, essa foi a primeira revisão, falando sobre os elementos do custo de fabricação. Na próxima aula de revisão, vamos falar sobre a classificação desses elementos em direto e indireto. Até mais, pessoal, bons estudos!